Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo hoje pro canal e eu vim trazer para vocês aqui hoje o guia completo e atualizado, inclusive com um mapa mental que eu preparei exclusivamente para vocês se tornar um craque, aprender muito sobre Tesouro Direto com essa aula que eu preparei para vocês. A gente tá com taxas de rentabilidade muito boas nos últimos tempos em Tesouro Direto, mas investir em Tesouro Direto não é tudo igual. Cada tipo de título tem uma forma de rentabilidade diferente e funciona para um determinado tipo de objetivo. E é exatamente o que eu quero te mostrar aqui hoje na tela do meu computador. Mas não sem antes te lembrar de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e de dar um like nesse vídeo, pessoal, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele possa atingir mais pessoas, combinado? Dito isso, bora aprender tudo sobre Tesouro Direto lá na tela do meu computador com um mapa mental exclusivo que eu preparei aqui carinhosamente para vocês. Bora lá! Bom, então eu já tô aqui na tela do meu computador com esse mapa mental que eu preparei aqui exclusivamente para vocês com o guia completo atualizado para 2022 do Tesouro Direto e com a parte de preços e taxas dos títulos públicos do governo federal. Vou começar aqui falando com vocês sobre as vantagens e desvantagens do Tesouro Direto. Porque assim, pessoal, como qualquer investimento que existe no mercado, seja CDBs, LCIs, LCAs, ações, fundos imobiliários, dólar, investimentos no exterior, todos os investimentos têm vantagens e desvantagens. E cabe a você, então, estudá-los, conhecê-los, para você tomar as melhores decisões de acordo com os seus objetivos e com o seu perfil de investidor no que tange a conservação e multiplicação do seu dinheiro ao longo do tempo. Inclusive, exatamente isso, de uma forma super didática e muito mais ampla, que eu falo para os meus alunos no Investindo Zero, que é o meu treinamento, cujas vagas da turma 7 eu vou abrir agora no dia 29 de abril. E se você quiser saber mais informações sobre esse treinamento, eu vou deixar aqui na descrição o link com a página sobre o meu curso e com a lista de espera, caso você queira receber informações sobre essa próxima nova turma que eu vou abrir, combinado? Feita essa ressalva, já vamos explorar aqui na parte do Tesouro Direto quais são as vantagens desse tipo de investimento, tá? E a primeira vantagem é a baixa taxa de custódia. O que é isso, Sofia? Baixa taxa de custódia. Nos investimentos do Tesouro Direto, pessoal, existe uma taxa obrigatória que é cobrada pela B3, que é a nossa bolsa de valores, tá? Sobre todos os valores que você aporta em Tesouro Direto. É uma taxa anual de 0,2% ao ano sobre todo o valor investido e ela é cobrada metade em janeiro e metade em julho, tá? E por que isso é uma vantagem? Porque é uma taxa muito pequenininha, pessoal. Ela é de 0,2% ao ano, tá? E além disso, você tem que perceber que ela incide sobre qualquer valor que você aplica em Tesouro Pré, qualquer valor que você aplica em Tesouro IPCA, e ela incide sobre valores acima de R$10.000 aplicados em Tesouro Selic. Então percebam aqui comigo que é uma taxa bem baixinha e que ainda assim, para quem investe, né, por CPF até R$10.000 em Tesouro Selic e apenas em Tesouro Selic, não há cobrança nessa taxa. Então, a Bolsa de Valores e o Tesouro Direto deram uma colherzinha de chá para quem investe em Tesouro Selic até R$10.000 e para essas pessoas não há incidência dessa taxa. Por outro lado, para outros tipos de investimento, há incidência dessa taxa, mas ela é muito pequenininha, pessoal, de 0,2% ao ano. E pelos retornos que o Tesouro Direto tem apresentado nos últimos tempos, vale a pena sim pagar essa taxa. Ela não é motivo para você desistir de investir em Tesouro Direto, tá? Lembrando que essa taxa é cobrada diretamente lá na sua conta da corretora, em 1º de janeiro e em 1º de julho. E alguns dias antes você recebe um e-mail da Bolsa de Valores, da B3, te mostrando qual que é o valor que vai ser debitado para você depositar esse valor lá na sua conta da corretora, tá? Outra vantagem do Tesouro Direto, não tem intermediários, pessoal. Basta você abrir sua conta em corretora, pessoal. E aí, nesse caso, eu indico para vocês a corretora Toro, que é uma corretora que não cobra taxa nenhuma para você investir em Tesouro Direto. Eu vou deixar meu link de indicação para você abrir sua conta na Toro aqui na descrição. E então, não tem intermediários, basta você abrir sua conta em corretora de valores e comprar, então, seus títulos públicos da forma que você melhor se interessar. Além disso, você tem autonomia de escolha. Quando a gente fala de investir em títulos públicos, não vai ter ninguém para ficar te empurrando, compra isso, compra aquilo. Basta você estudar, aprender como que os títulos funcionam, igual eu tô mostrando aqui para vocês, e sozinho aí do conforto da sua casa, da sua cadeira, você escolher aquilo que melhor te interessa, sem ter nenhum vendedor, algum gerente de banco falando na sua cabeça, né, onde é melhor investir ou onde você não deve investir. Além disso, tem um acompanhamento muito fácil, pessoal. Basta você acessar aqui a página do Tesouro Direto, vou abrir aqui para vocês, e aqui na parte de login. Aqui dentro, pessoal, você acompanha em tempo real todas as posições e taxas de rentabilidade dos seus investimentos, dos aportes que você fez em Tesouro Direto. Além disso, você pode
transferir de custódia, tá? Os seus títulos do Tesouro Direto de uma corretora para outra. Vamos supor que você investiu em Tesouro Direto para uma corretora e você não quer mais permanecer investindo com essa corretora, basta você se dirigir à sua corretora de destino e solicitar a transferência da custódia dos seus títulos públicos. Além disso, Tesouro Direto é o investimento mais seguro que a gente tem no mercado, que é o que a gente fala que tem o menor risco de crédito, tá? Porque o governo federal, tecnicamente, ele é o emissor de títulos de dívida mais seguro que a gente tem aqui hoje dentro do Brasil. Quanto à liquidez, os investimentos em Tesouro Direto, pessoal, eles são bem líquidos, tá? Se você der uma ordem de resgate de um aporte que você fez até as 13 horas de um dia útil, nesse mesmo dia o dinheiro já está lá livre na conta da sua corretora para você utilizar da forma que você bem quiser. Se você faz a ordem de resgate após as 13 horas, aí esse dinheiro ele vai cair para você no próximo dia útil, mas perceba que ainda assim é um prazo bem curto. Você tem esse dinheiro de volta para você investir da forma que você bem entender, de uma maneira bem rápida. Além disso, é fácil de comprar. Como eu já tinha dito para vocês, basta abrir uma conta em corretora, aqui eu indico a Corretora Toro, e você comprar aqueles títulos que depois que você estudar e entender como eles funcionam, se adequar aos seus objetivos, né, e ao seu perfil de investidor. E além disso, existem valores mínimos muito baixos, pessoal, para se investir em Tesouro Direto, né, o que faz com que ninguém aí tenha desculpa para não conseguir investir. A gente pode ver que nos títulos prefixados, os investimentos mínimos são da ordem de R$30, no Tesouro Selic, em torno de R$115 e também de R$30 no Tesouro IPCA. Ou seja, né, gente, só não investe quem não quer. Porque mesmo tendo pouco dinheiro, você já consegue investir e colocar o seu dinheiro para trabalhar, render por você com ótimas taxas de retorno. Mas como nem tudo são flores, e assim como qualquer outro investimento, o Tesouro Direto também tem desvantagens, tá? Mas são desvantagens, pessoal, que não superam as vantagens. E é por isso que eu tô aqui hoje falando com vocês. Mas é bom vocês também conhecer, né, as desvantagens. E aí existe uma questão que se chama liquidez relativa. Porque é o seguinte, se você quiser resgatar um título público, você consegue resgatar a qualquer momento, né, de acordo com aqueles prazos lá que eu dei pra vocês, né? No mesmo dia, você consegue resgatar, dando ordens de resgate até as 13 horas. E de um dia para o outro, com ordens de resgate feitas após as 13 horas, mas é importante você perceber que é uma liquidez relativa, porque se você resgatar os seus investimentos em Tesouro Pré e Tesouro IPCA antes do vencimento, das respectivas datas de vencimento que estão por aqui, você está sujeito à chamada marcação a mercado, que é um fenômeno que faz os valores investidos oscilarem, tá, em resgates antes do vencimento. Isso só não acontece com o Tesouro Selic, mas os outros títulos acontecem, e caso você queira resgatar antes do vencimento, você pode, porque esses investimentos têm liquidez diária, mas você está sujeito à marcação a mercado, que é esse fenômeno que faz, então, os valores investidos oscilarem em resgates antes do vencimento. Inclusive, eu falo mais sobre marcação a mercado num vídeo que eu vou deixar aqui nos cards para vocês aprofundarem sobre esse assunto. Além disso, eventualmente, tem algumas corretoras que cobram uma taxa, tá? Que é revertido em benefício da própria corretora para você investir. Portanto, tome cuidado com isso e só invista em corretoras seguras, idôneas e que tenham taxa zero para investir em Tesouro Direto, tá? O que é exatamente o caso da Toro Investimentos, por isso que eu indico ela aqui para vocês. Eu vou deixar o link aqui para vocês abrirem sua conta na descrição desse vídeo. Tem a desvantagem que é a taxa de custódia, né? Que é essa taxa, ao contrário das taxas cobradas por algumas corretoras. Essa taxa de custódia, ela é obrigatória e é cobrada pela B3, a nossa bolsa de valores, que é de 0,2% sobre todo o valor investido, né? Valor cobrado 2 vezes por ano, metade em 1º de janeiro, metade em 1º de julho, com exceção do Tesouro Selic para até R$10 mil aplicados por CPF. Então, né, é uma desvantagem, pessoal, mas é uma taxa muito pequenininha, como eu disse para vocês, não vale a pena você deixar de investir em Tesouro Direto apenas por isso, tá? Outra desvantagem é que, infelizmente, como todos os investimentos de renda fixa, tá? Os títulos do Tesouro Direto, ele tem data de vencimento. E se você levar esses títulos até o vencimento, que é quando você tem a garantia de receber a rentabilidade contratada, infelizmente, chegando ao vencimento, esse investimento ele é resgatado automaticamente e você, então, vai ter que se dar ao trabalho de fazer um novo reinvestimento, tá? Mas, felizmente, são vencimentos relativamente longos, né? 2025, 2029, 2027, 2026. E aí você não vai ter esse trabalho de reinvestimento de forma recorrente, tá? De vez em quando, né? Em alguns anos aí que você vai ter que reinvestir os valores aplicados, caso você leve esses investimentos até o vencimento. Além disso, existe, né, a incidência de imposto de renda, conforme essas alíquotas que eu tô mostrando aqui para você, de 22,5% de imposto de renda sobre os juros, né, sobre aquilo que seu investimento rendeu, para aplicações que ficam lá aportadas por até 6 meses,
20% para aplicações em Tesouro Direto que ficam entre 6 meses e 1 ano, 17,5% para aplicações que ficam investidas entre 1 ano e 2 anos e a menor alíquota possível de 15% sobre a rentabilidade em aplicações que ficam investidas em Tesouro Direto após acima de 2 anos. Então, sempre que possível, procure levar seus investimentos, por mais de 2 anos para que você pague a alíquota mínima de imposto de renda. Além disso, é muito importante vocês se atentarem que para resgates em investimentos feitos há menos de 30 dias, ainda incide o IOF sobre a rentabilidade. Quanto mais dias passa, menos imposto você paga e após 30 dias essa alíquota fica zerada. Após 30 dias você não tem mais incidência de imposto de renda. Além disso, é importante você se atentar aos horários de funcionamento do Tesouro Direto, que você pode comprar e vender títulos todos os dias úteis entre 9h30 e 18 horas, tá? Fora desses períodos, você só consegue agendar compras e resgates, mas não efetivamente comprar e resgatar. E aí, bora então para os títulos em espécie, Aqui eu queria começar falando do Tesouro Selic. Tá? Que ele tem uma rentabilidade atrelada à Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia. No momento em que eu gravo esse vídeo, a taxa Selic está em 11,75% ao ano. E aí, assim que a Selic subir ou a Selic cair, a rentabilidade desse seu investimento, ele se ajusta conforme as oscilações que a Selic vai passando aí ao longo dos meses. E o Tesouro Selic, ao contrário do Tesouro IPCA, pessoal, ele não sofre as oscilações de marcação a mercado. Você pode resgatar antes do vencimento que você não tem risco de perdas com esse investimento. Por isso que eu falo que ele possui liquidez tanto absoluta quanto relativa. Porque justamente esse é o único título do Tesouro Direto que é indicado para você fazer a sua reserva de emergência ou de oportunidade. Porque você pode resgatar a qualquer momento sem ter riscos de perda. Além disso, é importante você conhecer o deságio e o ágio. Percebam que os títulos do Tesouro Selic, eles rendem a taxa Selic, e obviamente se a Selic sobe, a sua rentabilidade também sobe, se a Selic cai, a sua rentabilidade também cai. Mas ele também é acompanhado de uma taxinha, que às vezes ela é positiva, às vezes ela é negativa, tá? Aqui no momento em que eu gravo esse vídeo ela é positiva, quando ela é positiva ela é chamada de deságio, e quando ela é negativa ela é chamada de ágio. E é uma rentabilidade que, quando está positiva, ela é super vantajosa para você, investidor, porque é um incremento, um plus de rentabilidade que o seu investimento em Tesouro Selic vai obter quando você faz os seus aportes, tá? Então, essas taxinhas aqui, quando estão positivas, elas são muito boas, porque você vai ter o seu dinheiro rendendo a taxa Selic daquele momento, mais esse plus de rentabilidade que você contratou. Então, é importante vocês já terem em mente, já lembrarem sempre que Tesouro Selic serve, então, para você investir aquele dinheiro que você precisa de liquidez diária, que você precise resgatar a qualquer momento, Como é o caso da reserva de emergência e das reservas de oportunidade. Já o Tesouro IPCA, pessoal, tem a rentabilidade atrelada à inflação, que é medida pelo IPCA, e eles vão oferecer um rendimento sempre que vai ser a variação da inflação para aquele período em que seu dinheiro ficar investido, mais uma taxa já pré-determinada de juros, tá? Então, por isso que o Tesouro IPCA, ele blinda o seu dinheiro dos efeitos da inflação ao longo dos anos, justamente porque ele sempre vai render IPCA mais uma taxa fixa, caso você leve até um investimento. E ele é exatamente ideal, então, para investimentos de longo prazo. Porque no longo prazo, quando a gente fala de investir em real, a sua maior ameaça como investidor são as perdas inflacionárias ao longo do tempo. Então, os investimentos em Tesouro IPCA são ideais para você investir para aportes de longo prazo. Contudo, os investimentos em Tesouro IPCA, assim como os pré-fixados, sofrem oscilações de marcação a mercado, tá? Caso você resgate antes do vencimento. Então, por isso é muito importante você tomar cuidado. Aqui nos títulos IPCA, você vai ter essas rentabilidades aqui contratadas apenas se você levar até o vencimento. Aqui no caso do Tesouro IPCA 2026, é 15 de agosto de 2026. Se você fizer resgates antes dessa data, pessoal, você pode tanto ter ganhos quanto perdas com a marcação a mercado. Vou deixar mais um vídeo aqui nos destaques em que eu explico na prática o que é a marcação a mercado, para você entender como que isso funciona. Mas levando até o vencimento, obviamente, você tem a garantia de ter a rentabilidade contratada, que sempre vai ser, então, a inflação daquele período em que seu dinheiro ficar investido, mais uma taxa fixa, que no momento em que eu gravo essa aula hoje, é de 5,39%, sendo, então, perfeito para você investir aquele dinheiro que você pode deixar aplicado, para o longo prazo, para 2026, para 2035, e você vai ter sempre a garantia de uma rentabilidade acima da inflação, já que esses investimentos sempre rendem a inflação mais uma taxa fixa. Já os títulos pré-fixados são os únicos títulos do Tesouro Direto que você sabe exatamente quanto você vai receber no vencimento. Por quê? Porque ele já tem uma taxa fixa. Você sabe que ao investir no Tesouro Pré-fixado 2025,
né, e levar ele até o vencimento em 1º de janeiro de 2025, que você vai receber a rentabilidade contratada, pessoal, que estiver sendo informada aqui no momento em que você faz esse investimento. Então, se, por exemplo, hoje, no momento em que eu gravo essa aula, eu investisse nesse título pré-fixado, eu tenho a certeza de que, levando até 1º de janeiro de 2025, eu vou receber a rentabilidade anual de 12,31%. Contudo, esse tipo de investimento também sofre as oscilações de marcação a mercado, por isso eu falo que ele tem liquidez relativa, que pode ser muito bom, pessoal, se a taxa de juros cair. Porque se a taxa de juros começar a cair, você vai ter uma queda nessas rentabilidades aqui, o que vai te trazer ganhos com a marcação a mercado. E no momento em que eu gravo esse vídeo, e por isso também que eu tô gravando esse vídeo, pessoal, a gente está em um pico de elevação da nossa taxa básica de juros da economia e investir, tá? Tanto em títulos prefixados quanto em títulos IPCA, pensando em carregar, né, por alguns meses, alguns anos, com o objetivo seja de resgatar só no vencimento, ou seja, resgatar fazendo, né, resgates antecipados antes dessas respectivas datas que estão aqui, você tem muito a ganhar, né, caso a marcação a mercado opere de forma positiva para você. Contudo, por outro lado, esse tipo de investimento ele pode ser ruim se a inflação disparar, se a inflação aumentar muito mais do que o previsto para o período, porque perceba que você sempre vai ter como rentabilidade uma taxa fixa. Imagina só se eu investir nesse título pré-fixado 2025 com a rentabilidade de 12,31%, objetivando levar até o vencimento, mas pensando que nesse período de 2022 a 2025, que a gente tem uma inflação, pessoal, muito grande, né, que fuge de todos os controles do nosso Banco Central. Imagina que a gente tem uma inflação de 15%. Perceba que essa inflação, sendo maior que a rentabilidade do seu tesouro pré-fixado, ela vai corroer toda a sua rentabilidade e ainda te deixar, né, num prejuízo real, né, o que não acontece com o Tesouro IPCA. Então, tome muito cuidado ao investir em tesouro pré-fixado, ainda que seja para levar até o vencimento, em épocas em que a gente está com inflação descontrolada, tá? Ao menos que sua estratégia seja menor, seja uma estratégia de curto prazo, em que você queira ter ganhos de marcação a mercado. Além dos títulos Selic, IPCA e pré-fixado, a gente tem títulos pré-fixado e IPCA, pessoal, com pagamento de cupons semestrais. Então, você pode investir em tesouro pré-fixado com juros semestrais, em que parte dos juros, né, que são prometidos pelo Tesouro Direto, eles são pagos para você na forma de cupons de juros a cada 6 meses, que são diretamente depositados na sua conta da corretora. Isso acontece tanto com o Tesouro Pré quanto com o Tesouro IPCA, que também tem juros semestrais. É muito bom esse tipo de investimento para quem já está, né, numa fase de usufruir do seu patrimônio e que quer ter uma geração de renda, né, a cada 6 meses, caindo para você lá na sua conta da corretora, tá? Para quem está em fase de construção de patrimônio, eu particularmente não gosto muito desses títulos, porque a cada pagamento de cupons semestrais, você tem incidência de imposto de renda, tá? Então, eu acho que eles são mais adequados apenas para quem quer usufruir de um patrimônio que já acumulou. E se você ainda está na fase de acumulação de patrimônio, invista nos títulos que têm modalidade, né, que não tem a modalidade de pagamento de cupons semestrais. Os riscos do Tesouro Direto são 2, o chamado risco de calote e o risco de mercado. O risco de calote, pessoal, é de simplesmente quando você for resgatar esse seu investimento ou quando chegar no vencimento, o governo federal virar para você e falar: não tenho dinheiro, vou te dar o calote, não vou te pagar. O que é, pessoal, um risco extremamente mínimo. É um risco praticamente desprezível, podendo ser ignorado, porque o Tesouro Nacional, tá, é o emissor de títulos de renda fixa mais seguro que existe hoje no mercado. E além desse risco de calote, que ele é praticamente irrisório, existe o chamado risco de mercado, tá? Que são justamente as oscilações em resgates antecipados que o seu dinheiro investido pode sofrer por causa da marcação a mercado, que incide tanto no Tesouro Pré quanto no Tesouro IPCA. E além disso, em momentos de muita volatilidade no mercado, pessoal, o Tesouro Direto pode momentaneamente suspender as negociações. E quando isso acontecer, você não vai ver esses títulos aqui sendo oferecidos para compra e venda da forma como você está vendo aqui. Essa página aqui, ela fica praticamente com um único título, talvez apenas o título do Tesouro Selic. E nesses momentos de muita volatilidade, em que há suspensão das negociações, você vai ficar impedido de comprar e vender títulos públicos, tá? Basicamente são esses dois riscos, mas são riscos muito baixos. Como eu disse, o risco de calote, ele é irrisório, e o risco de mercado de suspensão das negociações, pessoal, isso acontece, mas acontece em breves momentos dentro dos dias úteis, tá? Não é motivo para você deixar de investir em títulos públicos, eu estou só falando esses riscos para que você conheça e tenha eles em mente. E aí, pessoal, dentro de uma indústria, né, repleta de conflitos de interesses, em que os gerentes trabalham para os bancos e não para você, em que os agentes autônomos trabalham para as corretoras e não para você, é que eu quero te convidar para uma reflexão, tá? Percebam aqui comigo que
Quando você, procura uma opinião de um agente autônomo ou de um gerente de banco para você investir, eles raramente te oferecem tesouro direto. Por quê? Porque esse tipo de investimento não traz dinheiro para corretoras e bancos, tá? Não traz dinheiro, não traz comissões para agentes autônomos e gerentes. Então é raríssimo alguém chegar e te oferecer tesouro direto, tá? Por isso que é muito importante você aprender como cada tipo de título funciona, para você tomar as suas decisões e para você de forma autônoma e escolher aqueles títulos que se adequam melhor às suas necessidades, porque como esse tipo de investimento ele é muito bom para nós investidores, mas ele não é tão vantajoso para bancos e corretoras, dificilmente algumas dessas instituições vai te oferecer esse tipo de investimento para você aplicar. E aí você vai ter que correr atrás disso, para aí sim você investir nas melhores opções de renda fixa que a gente tem no mercado, que dentre elas estão os títulos do Tesouro Pré-fixado, tá? Inclusive, se você quiser, aprender muito mais do que eu disse para vocês aqui nesse vídeo, pessoal, sobre Tesouro Direto, sobre renda fixa, sobre renda variável e até mesmo investimentos no exterior, para você aprender a construir uma carteira de investimentos sólida que vai te permitir investir sem medo e multiplicar o seu patrimônio ao longo dos anos, eu queria te convidar para você entrar na lista de espera do curso Investindo do Zero, que é o meu treinamento completo, para pessoas iniciantes aprenderem a se tornar investidores completos, capazes de investir tanto em renda fixa quanto em renda variável e até mesmo em investimentos no exterior de uma forma muito simples e didática. E aí fica meu convite para você se inscrever, entrar na lista de espera pelo link que eu vou deixar aqui na descrição, porque no dia 29 de abril eu vou abrir uma nova turma, a turma 7 do treinamento Investindo do Zero, tá certo? Se você tem alguma dúvida ou quer deixar algum comentário, não esquece de se inscrever aqui para mim logo abaixo desse vídeo ou me mandar um direct lá no Instagram, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso e até a próxima, pessoal!